Fala pessoal, como é que vocês estão? Já fazem 2 semanas que eu não publico aqui no canal. Eu confesso que eu estou passando por um momento de reformulação. Estou buscando um formato diferente aqui para o canal e para todos os outros trabalhos, todas as outras frentes que eu tenho em relação ao cinema. É uma coisa que vai passo a passo, mas eu também não queria ficar muitas semanas sem falar com vocês, ainda mais no mundo da internet. 2 semanas já são 2 meses, né? Então hoje eu trouxe para vocês uma cena que eu estava revendo há alguns dias atrás. Eu estava revendo o filme e aí, é claro, a cena me pegou e eu pensei, poxa, essa cena eu preciso compartilhar com o pessoal, que é justamente a cena do elevador no filme Drive. Esse filme, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um filme que eu gosto muito, é um filme que junta, assim, duas pessoas que eu admiro demais o trabalho, né, que é o diretor Nicolas Winding Refn com o ator Ryan Gosling. Inclusive, eu já contei no meu vídeo, mas o projeto, né, esse filme Drive, foi um projeto do Ryan Gosling. Foi um momento ali que ele já tinha alcançado um certo prestígio. Os produtores ali permitiram que ele escolhesse um livro e também escolhesse o diretor, e ele escolheu o Nicolas. E não é à toa, né? Tanto o filme, assim, a história, ela tem tudo a ver com o tipo de interpretação que o Ryan Gosling gosta de apresentar. São atuações mais silenciosas, meditativas, né? E esse personagem é perfeito para isso. E o próprio Nicolas também é um diretor que não trabalha tanto assim com diálogo. Nessa cena aqui do elevador nós temos de fato o que é assim a síntese desse projeto Drive, e existem vários motivos para que essa cena seja tão poderosa assim, que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. O primeiro ponto que eu quero falar é da importância do elevador dentro da história, né? Não é só uma cena interessante, não é só uma cena que é memorável porque ela junta dois extremos que são completamente diferentes, mas ao mesmo tempo geram muitas emoções no público e faz sempre com que a gente deseje acompanhar aquelas histórias, né? Eu estou falando do amor e também da violência, né? São dois temas que são muito recorrentes dentro de diversos filmes. São temas muito fortes, temas que nós sabemos que são extremos, que até mesmo podem se encontrar, como acontece dentro do espaço aqui dessa cena em si. Claro que esses são elementos muito poderosos e a gente vai falar deles aqui, mas o que eu acho interessante é que o elevador, ele tem uma função narrativa, ele tem uma função dentro da história desse filme todo, né? Porque o elevador, ele é justamente um espaço de encontro entre os personagens, né? É ali que o momento que o protagonista encontra a moça com que ele vai se relacionar, que ele vai se apaixonar. É um primeiro encontro bastante frio, aquele encontro de pessoas que moram no mesmo prédio, mas não necessariamente se conhecem ou conversam, só sabem que moram no mesmo andar, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando ele ajuda ela quando o carro dela quebra, ela está com o seu filho, e aí já é uma situação bem diferente, né? Quando você pega de forma separada, assim, todas as cenas do elevador dentro do filme, o momento em que ele encontra o seu grande amor, no segundo ele está ali com ela e o seu filho, e ele já ali segurando aquela sacola de compra, já numa situação um tanto quanto paternal. E é claro, depois tudo vem acontecer dentro do filme. A gente tem o retorno do pai, que gera a ruptura não só entre o amor dos dois, mas também a ruptura sobre qualquer possibilidade que eles teriam, porque é justamente com o pai que o Ryan Gosling acaba se envolvendo no grande problema que ele se envolve dentro do filme. Essa cena do elevador especificamente, ela é muito potente porque ela é um momento de ruptura. Então o elevador, ele tem essa força narrativa dentro da história, né? O lugar de encontro entre eles, e depois acaba virando o fim da relação como um todo. Porque quando eles estão ali prestes a entrar no elevador, ele revela para ela tudo o que aconteceu, tudo que nós acabamos de ver. Nós acabamos de ver aquele assalto que deu tudo errado e pessoas estão perseguindo, ele tá com dinheiro da máfia nas mãos dele, e naquele momento ele decide contar para ela o que está acontecendo. Ele tentou ajudar o marido dela, ele acabou sendo assassinado, deu tudo errado, e ele oferece o dinheiro para ela. Ela acaba, é claro, recusando com um belo tapa na cara dele, mas ele continua falando que se ela quiser, ela pode escapar daquele universo todo e ele pode estar com ela, protegê-la. Então ele, mesmo depois de ter tomado tapa, mesmo depois do marido dela ter morrido na frente dele e ele ser parte da operação, ele ainda tem um fio de esperança
que ela aceite viver essa espécie de conto de fadas com ele, né? Eles e o filho dela partiriam daquele lugar com o dinheiro. Esse diálogo ele só começa depois que ela aperta o botão do elevador. Então, até nisso, o elevador ele já está participando. E aí, é claro, as portas se abrem e a gente vê aquele integrante da máfia que, rapidamente, né, o personagem do Ryan Gosling percebe que aquele homem está armado. Ele inventa uma desculpa, né, que apertou o andar errado e tudo mais. E naquele momento ele sabe que ele será confrontado por um homem da máfia, que ele corre o risco, não só ele, mas também a sua amada. Aí acontece esse momento memorável dentro do filme, que é um momento bastante estilizado, né, pelo diretor e que inclusive tanto o diretor como o ator já brincaram em várias entrevistas falando que a ideia foi de um e depois falam, não, a ideia foi minha, porque de fato essa cena do elevador ela foi muito reverenciada, as pessoas gostaram demais dessa cena, se apavoraram com essa cena também por vários motivos. E quando você para pensar, existe todo um cuidado, né, de criar um lapso temporal, né, algo que só o cinema é capaz de fazer com tanta qualidade, com tanta propriedade no fim das contas, né? Porque naquele momento ali, o diretor não só ele desacelera o tempo, né? Ele muda o espaço-tempo, né? As coisas ficam mais devagares, como ele também muda a iluminação do elevador, criando justamente um momento lúdico que é onde o protagonista finalmente consegue realizar aquilo que ele desejava, que era dar um beijo na donzela. Existe ali uma construção, né, de uma espécie de mito, tem uma mitologia por trás do personagem ali, do protagonista de Drive. E ali ele está finalmente conseguindo ter um encontro que, visivelmente, né, dentro do que é apresentado sobre o personagem no filme, ele nunca tinha tido até então. É um encontro tão poderoso, um encontro tão apaixonado. Eles se beijam e o beijo dura um tempo um pouco a mais, até a trilha ali, né? Tudo complementa para criar esse momento romântico que dentro de um filme que estivesse em um contexto completamente diferente seria finalmente o primeiro beijo dos personagens, porque até então eles estavam vivendo uma espécie de história de amor. E aí, é claro, existe a ruptura, nós voltamos pro tempo normal, mudamos ali os frames por segundo, as luzes também voltam e com isso o amor ele se dissipa e dá espaço para violência total, onde ele ataca o homem que os atacaria e joga o homem no chão e destrói a sua cabeça. Só aí, né, você já tem uma cena poderosíssima, mas uma das coisas interessantes aqui é que o diretor ele opta por trazer pontos de vista diferentes para esse momento. Ele traz um plano onde nós temos a reação do protagonista com a violência, né? Nós temos ali a câmera pegando de baixo para cima, onde nós vemos a violência do golpe, né, daquele personagem. Nós temos, é claro, o plano do que vai acontecendo com a cabeça daquele homem, que é o plano que causa o terror dentro da cena, que mostra o tamanho da violência, e o plano mais importante é o plano nela, né? Porque ela está vendo aquela violência. E aí existe uma questão de escolha do protagonista, porque ele não só mata aquele homem, ele não só imobiliza aquele homem, como ele esmaga a cabeça daquele homem com os próprios pés. Existe uma monstruosidade por trás do ato dele. E aí é um momento revelador também em relação ao que é esse personagem que a gente estava assistindo. Se você for parar para pensar, ele tem pouquíssimos momentos dentro do filme em que ele perde o temperamento dele, em que ele perde aquele estado que ele está. E aí, nessa cena, você entende que todo o silêncio, todo o autocontrole que ele tem ao longo do filme até então, ele vem justamente para controlar essa natureza que o personagem tem. É uma ação especificamente mostrada de uma forma, né, e que ela revela mais do personagem. E aí tem o meu momento favorito do filme na sequência, que é a porta do elevador se abre, ela sai fugindo ali daquela situação, mas ela não sai correndo ou qualquer coisa do tipo, ela sai continuando olhando pra ele, assim, né? E aí tem a belíssima interpretação da Carey Mulligan, que na minha opinião está fantástica dentro desse filme, mas aqui ela manda muito bem, porque qual tipo de reação essa atriz poderia trazer? Que desafio complicado, pensando no que a personagem dela acabou de ver. E aí, ao invés de trazer o horror, ela traz um estado de complexidade, assim, ela não consegue reagir ao que ela acabou de ver. Ela não reage, ela parece estar numa outra dimensão, ela parece não acreditar no que ela acabou de ver. É uma escolha muito
forte para essa cena funcionar como funciona, porque nós já tivemos o horror sendo apresentado logo depois do amor, então a reação dela não poderia, de certa forma, tentar competir com isso. Na verdade, a reação dela é a mesma reação do público. E aí, quando ele vira, nós temos a belíssima interpretação também do Ryan Gosling, onde ele está, a sua própria feição, a sua linguagem corporal é a linguagem corporal de uma espécie de monstro. Ele se revelou diante da câmera, ele se revelou para aquela personagem, se revelou para todos nós, e ele está ali naquele é monstruoso, né? E aí você tem um contraste, né? O plano contra plano ali, o plano dele contra o plano dela. Você tem o monstro e você tem ela observando ele. Então ela vira o público naquele momento e ele tem um momento revelador, e aí as portas do elevador se fecham. Essa cena, se você for pensar no quesito de emoções, ela nos leva realmente do céu ao inferno. Ela nos leva de uma belíssima cena de amor para uma tremenda cena de violência. O contraste do amor e violência no mesmo espaço é algo que realmente gera uma reação completamente diferente no público. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse em estudar cinema comigo, o link está aqui na descrição para o Além do Frame, que é o meu curso de cinema, onde eu transmito para vocês tudo o que eu sei sobre cinema, todas as ferramentas que eu utilizo, para vocês também poderem utilizarem na vida de vocês, no projeto de vocês em relação ao cinema, ou é claro, para simplesmente assistir filmes de uma forma diferente. Então vai ser um prazer te encontrar por lá, e é isso. A gente se encontra no próximo vídeo.